Fala galera, tudo bom com você? Aqui quem fala é o professor Daniel, professor aqui no canal Exatas em Minutos. Galera, vamos fazer aqui a nossa questão aqui na nossa, não é essa aqui, ó. E fala o seguinte, ó, um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais. Essa questão aqui é uma questão de hidrostática, onde você tem a pressão, ela vai ser igual à força dividido pela área. Aqui é uma questão teórica, onde você deve analisar o seguinte, que aonde você tiver menor área, ele vai exercer maior pressão. Então aqui no solo você tem o seguinte, se o trator ele tiver um pneu mais fino, o que vai acontecer? Como ele tem menor área em contato com o solo, ele vai exercer maior pressão. Isso vai fazer com que essa força de compressão faça com que o solo ele fique o quê? Mais fundo. Então ele não quer isso, professor. Então o que ele prefere fazer? Ele prefere alongar, ou seja, deixar o pneu mais um contato de área maior, e uma vez tendo essa área de contato maior, vai diminuir a pressão. Isso vai deixar o solo um pouquinho mais plano. Então, onde você tiver menor área de contato, exerce maior pressão, não é o que ele quer. Então, ele vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar aumentar a área de contato do pneu, ou seja, onde ele vai ter maior área, isso faz com que o solo ele fique um pouquinho mais plano. Isso tendo aí facilidade aí no momento quando ele vai cultivando a tela, como ele mostra aqui para você nessa questão, tá bom? Então, só uma questão de detalhe. Essa questão 2 que nós fizemos em sala de aula, novamente nós vamos comentar com você, a galera do terceiro ano. Ó. Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, ou seja, ele está dizendo que a frequência ela varia, que permite relacionar a profundidade com os valores de frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como um tubo sonoro fechado. Opa, ele deu para a gente o tubo sonoro fechado. Eu sei que matematicamente o tubo sonoro ele vai ser NV sobre 4L. O que é mais importante aqui também, entendemos o seguinte, que se ele está dando para a gente esse tubo fechado, eu preciso calcular qual vai ser a próxima frequência. Ou seja, lembrando que esse número aqui, ele sempre vai ser números ímpares. Esse harmônico aí, tá? Aí 5, 7 e assim vai, tá? Essa era a pergunta que ele quer. Então, com isso, nós podemos concluir o seguinte. Se eu conseguir achar quanto vale esse harmônico na faixa etária de 135, eu consigo determinar qual vai ser o próximo harmônico e consigo também calcular a frequência. Então, com isso, vamos lá então. Então, 135 vai ser igual à próxima faixa de frequência que ele falou, né? Tá aqui, ó, a próxima faixa de frequência de ressonância é o que nós estamos calculando. Então, o N é o que eu quero atrás desse harmônico em cima dessa faixa de frequência. Velocidade do som ele pediu para a gente adotar 360. Isso aqui dividido por 4 vezes a profundidade que ele falou para a gente. Que a profundidade é de 30 metros. Então fica 30. Se eu pegar 4 vezes 30 vai dar 120. 120, 360 com 120 vai embora. Então vai dar 3 aqui em cima. Então a gente conclui o seguinte, que 135 vai ser igual a N vezes 3. Aí o 3 está multiplicando, vai passar dividido, então a gente pode concluir o seguinte, que esse harmônico vai ser 135 dividido por 3. Então esse harmônico vai ser, vem aqui nosso cálculo, aí 135 dividido por 3 vai dar 45, selado, ó. Então aqui vai dar 45, vai ser o harmônico que gerou a frequência de 135. O que nós vamos fazer? Eu vou precisar calcular agora o próximo harmônico. Então, claro que o próximo harmônico é 47. Lembra que isso é números ímpares.
Então não pode ser 46, então tem que ser 47. Então vou apagar aqui e a gente volta logo mais para a gente deixar tudo limpinho aqui para a gente resolver a próxima faixa de frequência, o próximo pulso de onda desse aparelho, tá bom? Vamos lá então. Então, galera, olha só, já limpei aqui. Vamos lá agora calcular essa faixa de frequência, que eu não sei. O próximo harmônico. Na faixa de frequência, o harmônico de 45 gerou uma faixa de frequência mínima que ele falou de 135 Hz. Então, próximo harmônico é o 47, então fica 47 vezes 360 dividido por 4 vezes a profundidade, que é 30. Continua sendo, né, o nosso amiguinho. Então, 0 vai embora com 0. 4 vezes 3 vai dar 12. 36 dividido por 12 vai dar 3 lá em cima de novo, ó. Você vê o cálculo é igual à questão anterior. Então, 47 vezes 3. Isso aqui vai me dar 47 vezes 3. 141 é a próxima faixa de frequência aí do nosso amiguinho, ó. Então, 141 Hz. Então, legal essa questão que ele mostra para você. Essa questão já caiu no Enem, mostrando a questão da faixa de frequência, ok? Vamos à próxima questão da nossa revisão. Sobre uma corda vibrante de 3 metros de comprimento, é formada uma onda estacionária. Opa, falou em onda estacionária. Lembra que nós temos dois tipos de ondas. Nós temos ondas progressivas, são aquelas ondas que se deslocam, né, no espaço. E eu tenho onda estacionária, que ela apenas vibra, tá? Na direção horizontal ou na direção vertical, dependendo para onde vai estar oscilando essa onda. Então, olha lá. L é igual a lambda vezes o harmônico dividido por 2, tá? Então essa é a fórmula para você calcular qualquer comprimento de corda relacionado ao que está dando para a gente, ó. Então vamos lá. Aí ele deu para a gente comprimento e ele quer justamente o lambda, né? Que é o comprimento de onda. Então eu tenho lá que é 3 igual o lambda que ele quer. O primeiro harmônico que ele falou pra gente, ó. O primeiro harmônico seria o N1. Então, dividido por 2. Aí, esse 2 passa multiplicando. Questão legal também, direta. Então, fica o comprimento de onda igual a 3 vezes 2. Dividido por... na verdade, seria multiplicado por 1, mas não vai influenciar. Então, o comprimento de onda vai ser 3 vezes 2, vai dar 6. 6 metros. Questão também tranquila que ele mostra para você a questão de ondas estacionárias. Onda estacionária dá essa ideia legal de... dá bacana essa ideia que nós comentamos com você, tá? Próxima questão, ó, a diferença de potencial. Um pouquinho agora de eletrodinâmica, olha lá. A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série, ó, a associação em série de dois resistores. Quando você tem a associação de série de dois resistores, você tem 100 ohm e você tem um aqui de 10 ohms, onde ele deu para você a diferença de potencial que vai estar alimentando esses dois resistores de 110 watts ou volts. Aí ele pede para a gente aqui o seguinte, ele pede para a gente qual é a diferença de potencial que passa na DDP, qual é a DDP que passa aqui, ó, em 100 ohms. Okay? Então, vamos calcular primeiramente a corrente. Lembra que a corrente ela é constante quando o circuito é em série, ok? Varia quando é em paralelo. Então, vamos lá. Então, URI. Aqui a DDP ele deu para a gente da alimentação, que seria 110. Então, 110 igual. A resistência equivalente, você tem que somar as resistências. Tá? Resistência equivalente em série, você soma. Isso aqui vai me dar 100, que é 100. Então, 100 vai dar 110 ohms. Então, fica 110 vezes a corrente. Então, passo o nosso amigo para o outro lado, né? Então, fica achando aqui a corrente. É necessário porque eu preciso saber quanto vale a DDP em cima desse terminal aqui de 100 ohms, tá? Então, posso cortar esse 0 com esse 0. 11 dividido por 11 vai dar 1. Então, a corrente vai ser de 1 ampere. Então, como a corrente era constante para todo o terminal, então, novamente lá o URI
agora calculando em cima do nosso amiguinho aí de 100 ohms, da resistência de 100 ohms. Então fica U é igual a resistência que é 100 vezes a corrente que é 1. Então vai ser, multiplicando isso aqui, vai me dar, aqui seria 1. Tá? Que a corrente ela é constante em série, tá? Então 100 vezes 1 vai dar 100 volts, seria a nossa situação. Ok? Então, onde você tem maior resistência, você vai precisar de maior voltagem, menor corrente possível. Onde você tem menor resistência, você vai precisar de menor voltagem, no caso em série, e você vai precisar de uma corrente ali maior nesse caso, tá bom? Então, questão legal. Vamos para a nossa última, aí da nossa revisão, que eu mostro para vocês sobre a questão da qualidade fisiológica do som, tá? Do som, tá? Intensidade tem a ver com volume. Cuidado, som forte, som fraco, tá? Timbre tem a ver com a identidade sonora, tá? Consegue, por exemplo, diversificar as notas musicais. Onde você tem, por exemplo, um instrumento onde você tem um dó de violão é diferente de um dó por exemplo, de um aparelho de sopro. Então, aí mostra para você a diversificação. Só que tem a mesma faixa de frequência. Frequência tem a ver com sons agudos, tá? Sons agudos significa que tem uma frequência alta, aí tem os sons altos, né? Onde você tem os sons graves, que são sons de baixa frequência, tá? São chamados de sons graves, sons de baixa frequência. Então, galera, essa foi a nossa revisão para você, tá? Ok? Espero que vocês aí observem, façam as anotações, façam as observações aí, tá? Dessa revisão aqui rápida para a galera do terceiro ano. Fica na paz, fica com Deus. E é isso. Boa prova e até mais. Tchau, tchau.